Shalom a todos, mais um vídeo aqui para o canal do pastor Antônio Cleito. Quero pedir a você que assiste os nossos conteúdos, deixe o seu joinha, o seu like. Fazendo assim, esta plataforma irá divulgar os nossos vídeos a mais pessoas. O nosso conteúdo irá alcançar mais pessoas ainda. No dia 2 de julho, nas Assembleias de Deus no Brasil, iniciou-se esta lição maravilhosa. Até então eu não fiz nenhum comentário. Estudei a lição, li a lição. São temáticas assim muito bem elaboradas. Eu gosto muito dos conteúdos da CPAD, das lições bíblicas. São lições muito bem elaboradas, mestres na teologia, são comentaristas maravilhosos. E essas lições nos traz assuntos atuais, né? Assuntos atuais. Vale a pena você frequentar a escola bíblica dominical. O cristão, independente em qual igreja ele esteja servindo o Senhor, é bom que ele frequente as escolas bíblicas e o culto de ensino. Isso é fundamental para a fé cristã, para o desenvolvimento espiritual, né? E essa lição vai tratar sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, né? Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, né? Nós já passamos por 2 lições, eu não fiz nenhum comentário, mas daqui para frente eu irei estar comentando as lições. São 13 lições riquíssimas em ensinamento, atuais, conteúdos da atualidade que a igreja precisa se atualizar, né? Então, a primeira lição, os amados estudaram a igreja diante do espírito da Babilônia. A igreja diante do espírito da Babilônia. No capítulo 16, de Mateus, o versículo de número 20, que fala sobre a confissão de Pedro, versículo 18. 16 de Mateus, versículo 18. Assim está escrito: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, minha igreja. Aqui, o grego é eclésia. Eclésia. Alguns significados traz a palavra eclésia do grego. Entre elas, chamados de fora. Chamados de fora. E nós vemos aqui que o próprio Senhor Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. Ou seja, não seria fácil a vida da igreja. A igreja, ela, desde o seu surgimento, da sua fundação, ela surgiu, foi fundada por Cristo no Calvário. Ou seja, eles crucificaram o fundador da igreja. Então dá para você perceber que a permanência da igreja neste mundo não é fácil. E a igreja já passou por esse espírito aqui, vencendo o espírito da Babilônia. Não é só essa era.
Nós temos que olhar para trás e ver que os apóstolos enfrentaram esse espírito. A segunda geração, depois dos apóstolos, também enfrentaram esses espíritos. A terceira e a quarta nunca foi fácil. É oposição em cima de oposição contra a igreja. Não vá achando que é fácil ser um cristão. O final será glorioso, mas enquanto a igreja estiver na terra, não há facilidade. Então, a igreja vivendo diante do espírito da Babilônia. A atuação desse espírito permanece. O autor, pastor Douglas, deixa bem claro: o nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. Então é um alerta, essa lição é para alertar a igreja. Né? A palavra-chave é Babilônia. Babilônia, um grande império, terra de Siná. Parece essa expressão, terra de Siná, Gênesis 10:10. Né? Terra de Siná. A Babilônia riquíssima, no sentido de um reino muito próspero. Então, essa Babilônia que alcançou seu apogeu, né? Jeremias falou dela, Isaías, né? Falou dela. E daí ela se destaca com seu apogeu, seu orgulho, né? Ela passou a ser descrita nos eventos finais. Esse espírito que opera, né? A grande Babilônia, o tópico primeiro e o seu significado. A grande prostituta, né? Apocalipse fala da queda dessa grande Babilônia. O autor aqui vai descrever algo que a gente vai aprender aqui, que a gente aprendeu e aprende, porque a gente vai continuar com a lição. Esse conteúdo será estudado não só hoje, mas estudaremos esse conteúdo em outras ocasiões. Então essa Babilônia, essa grande prostituta, Apocalipse 17, Jeremias, no seu capítulo 51, ele profere essas palavras referidas a essa Babilônia, a queda da Babilônia, né? Aquela que estava sentada sobre as águas, né? Babilônia, deixa eu ler aqui para 17 e o versículo de número 1. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Essa referência aqui vai nos jogar lá para Jeremias 51:13. Esse reino poderoso que era a Babilônia, que vivia sobre muitas águas, agora era chegada a sua condenação, era chegada a sua sentença. E essa Babilônia passou a ser descrição desse espírito
de espírito de malignidade que opera sobre o mundo. Passou a ressignificar esse espírito, essa operação do mal, né? Eu vou ler um texto aqui que é polêmico, esse texto, no sentido de que é muito difícil a interpretação desse texto, mas me lembrei desse texto aqui, 2 Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7, que diz assim: E agora vós, o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Era essa expressão aqui. Não vou me deter no que está escrito nesses 2 versículos, porque é muito polêmico esses 2 versículos no sentido da interpretação desses 2 versículos. Mas na questão do mistério da injustiça, né? Essa operação, Stanley Horton, nesse livro muito bom de Stanley Horton, Nosso Destino, que Stanley Horton chega a descrever algo interessante sobre essa operação. Deixa eu achar aqui. Ele diz que esse mistério da injustiça certamente é uma alusão às atividades nos bastidores exercidas pelos poderes das trevas ao longo do curso da história humana. Então, veja bem, né? Não é de hoje que as perseguições, não é de hoje que existe atuação dos poderes das trevas contra a igreja. E a igreja vive esses últimos tempos sobre esse período desse espírito da Babilônia. E aqui nós vamos ver. No tópico primeiro, a Babilônia e seus significados, um destaque: a grande prostituta, a mulher e a besta de escarlate, né? E o grande mistério. Desse tópico primeiro, eu irei destacar essa prostituta, o que ela representaria. Essa expressão aponta para a idolatria, segundo o autor, a idolatria. E essa idolatria é sistêmica. Aqui a gente não vai apenas mencionar a imagem. Aqui nesse canal tem uma lição da revista passada que eu li, um artigo do Papa Francisco, dando seu parecer a respeito da idolatria. Então, quando se fala de idolatria, não se fala apenas de imagem, mas do próprio ego, do corpo, do carro, da pessoa, né? E várias coisas. Tudo aquilo que substitui Deus na sua vida passa a ser idolatria. Outra coisa, a respeito da grande prostituta.
paganismo e a sua oposição à fé cristã. A gente tem que ter noção disso. Está aí, né, clara, essa oposição contra a fé cristã. Aqui também tem um vídeo que eu falo que o cristianismo não é uma ameaça para a humanidade. Nós não somos uma... Eles acham que nós somos uma ameaça, mas o cristianismo não. Mas esse paganismo, essa oposição contra a fé, né? Outro, com relação à grande prostituta, o falso sistema religioso. O falso sistema religioso. Taylor Machal, se eu não estou enganado, no livro Infiltrados, conta muito bem como que o satanismo fez para entrar dentro do catolicismo, dentro da cúpula católica e desativar, disseminar ensinos para derrubar, né, os princípios que eles estavam praticando. E quando a gente olha para o sistema religioso, a gente percebe de fora que essa contaminação ela é sistêmica, ela é vista, né? Então, o autor destaca isso aqui. Babilônia e seu significado, a grande prostituta. Então, nós vemos aqui, representa a idolatria, o paganismo, com essa oposição de todos os lados, e o falso sistema religioso. Na vida eu aprendi que 3 coisas mandam no mundo: a religião, os ricos e os políticos. Acabou. Ninguém tira isso da minha cabeça. Então, quem manda no mundo é a religião, os ricos, os megas, ultra bilionários, trilionários, e os políticos. Não estou aqui dizendo que sou contra a religião, não sou contra os ricos e nem sou contra os políticos. Mas esses 3, na minha opinião, dominam o mundo. E no decorrer aqui a gente descreve, né? A gente descreve esse ponto. E esse espírito, ele está operando. Ele está operando. Né? Ele também coloca aqui a mulher e a besta. A mulher e a besta escarlata. O autor deixa bem claro que isso sinaliza o materialismo e o poder econômico, né? Isso sinaliza o materialismo e o poder econômico, né? E também ele deixa claro que a união entre o cavaleiro e a mulher e a mulher simbolizava a nefasta força do sistema religioso, econômico, político do espírito da Babilônia. No caso, essa mulher do Apocalipse 17, que João viu na visão. E nessa visão, capítulo 17, versículo 5, quando ele vê a mulher, sobre a testa dela estava o nome escrito: Mistério, a Grande Babilônia. A Grande Babilônia. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente
geográfico, mais simbólico. Babilônia é descrita como grande porque era poderosa e vasto alcance. Mãe da prostituição e das abominações da terra. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. Lembra que eu falei que quem manda é a religião? Nós estamos vendo nos últimos dias aí conceitos, alguns vão lá na... Gente, agora abriram perseguição contra o Pai Nosso, né? Contra valores, contra a família. Né? De onde isso está vindo? Lá, lembra que eu falei da religião? Né? E o interessante é que essas pessoas eles são contra famílias, mas são contra a sua família. São contra a sua família. A deles não. O tópico 2 trabalha aqui outra questão, irmãos. O espírito da Babilônia no sistema religioso, no sistema político e cultural e no sistema econômico. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento moral. Então veja bem, o sistema religioso, o falso sistema religioso, sobre a operação desse espírito da Babilônia. E aí no nosso meio tem ecumenismo, relativismo, né? Tudo aquilo que vai desmoralizando. E aí você pergunta, e o que fazer diante disso? Para não se corromper. Na lição que final vai ter. Na tópico 3. O Apocalipse 17:2, deixa eu ler aqui para falar algo aqui a respeito disso aqui. (17:2) 17:2. Com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitavam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Aqui, ó, religião. Religião. Todas as normas da religião, algumas, o Vaticano, só deixa... Manda em tudo. Manda em tudo. Estão em todo lugar. Manda em tudo. Estão em todo canto. Então, está aí o grande sistema. Sistema religioso. E ele opera para... Tem uma roupagem de verdadeiro aí. Uma roupagem, né?
vai operando. E aí você observa se está tendo afrouxamento ao sistema político e econômico. Lembra o que Stanley Orton falou? Corrigindo, no sistema político e cultural. Nós vemos hoje aí a cultura, né, o esforço de conceitos que lá atrás passaram em filme e estão tentando desfazer, tirar, mudar. Né? Nós vemos a política, qual é o segmento. Né? Seria muito simples, né, para resolver essa questão de política. Né? Para que existiam dois lados? Né? Então cria só um lado só. Né? Cria um lado só. Politicamente, esperança nos homens não precisa ter. Não precisa ter. Porque quem opera sobre esse sistema é o espírito da Babilônia, dos seus Nabucodonosores lá atrás. Foi figurado em Roma, na época dos imperadores. E hoje esse espírito opera dentro do sistema religioso, sistema político, cultural. Eles escolhem, né, os streaming, as plataformas, né? E aí querem criar. A gente não pode. Se você tem o outro lado, você é um ET, você tem que ser perseguido, morto. De um lado protege a vida e do outro não, você tem que de um lado é o certo, o outro é o errado. É o espírito da Babilônia. Sistema econômico. Tudo descrito no Apocalipse. Né? Nós vemos aí as vantagens que algumas pessoas têm no mundo financeiro, outros não. Os pobres nunca têm. Acho que é Apocalipse que diz que quando foram derramadas as pragas, o azeite, 1/3 da fome sobre a terra, mas não faltou azeite e vinho. Né? Para os ricos não falta nada. Né? Mas quem vive o dia a dia, quem está com o povão, sabe o efeito de medidas econômicas. Né? E esse sistema está operando aí a pessoa do anticristo, do espírito da Babilônia. O autor diz assim, ó, o livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio de exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Ele mostra como o mercado e o governo subornam a cidadãos por avareza, dinheiro e poder. As pessoas são motivadas a levar vantagens financeiras ilícitas, imoral, em prejuízo do próximo. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos. Consumismo e consumismo desenfreado. Ou seja, toda uma operação. Eu estou te dando vantagem financeira. E aí você acha que é vantagem financeira? Não, na verdade você está dentro de um sistema que está aproveitando, né, muito o materialismo, tomando um consumo. Eu fico imaginando às vezes assim, olhando e imaginando, meu Deus, que mundo vivemos, né? Mas não é só hoje não, eu volto a falar, a igreja, ela já vem aí há quase 2 milênios aí,
aproximadamente aí, desde a sua fundação. Nós estamos em 2023, né? Nunca foi fácil para a igreja, né? Para os cristãos, né? E o que mais me dói é saber que uma roupagem do sistema religioso defende essa perseguição porque já foi corrompida, né? Já foi corrompida. Não vou aqui mencionar de países que os cristãos são perseguidos e quem tem poder de falar na ONU, nos órgãos de defesa, não faz nenhuma defesa. A própria Igreja Católica se fica quietinha. Quem é a mãe? Quem é a grande prostituta, hein? Tópico 3. A oposição da igreja diante do espírito da Babilônia. Os imperadores perseguiam os cristãos se defendiam com a própria vida. Está aí a igreja de pé. A Inquisição caçou gente demais. Está aí a igreja de pé. O bom é você não entrar nessa pilha. Mas fazer o seu feijão com arroz. Fazer o seu feijão com arroz. Oposição da igreja diante do espírito da Babilônia. Como a igreja vai se portar? As primeiras gerações lá enfrentaram bravamente e venceram. O autor destaca: não negociar a ortodoxia bíblica, formar o caráter de Cristo e aguardar a volta de Cristo. Então nós sabemos que o espírito babilônico opera no sistema religioso, né? No sistema político e cultural e no sistema econômico. Como a igreja vai se portar? Não negociar a sua ortodoxia. Permanecer correta, na ordem, fiel. A cartas do Apocalipse, está escrito lá: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, você não vai negociar, não vai trocar, não vai fazer barganha, né? Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa e o diretor me chamou e disse assim para mim: você é evangélico, né? Eu falei: sou. Eu estava pensando aqui em dar um cargo para você, mas você é evangélico. Era mais ou menos o seguinte: se você não for, eu te dou o cargo. Eu permaneci na minha. Continuo sendo até hoje, glória a Deus. Não me vendi. Não reclamei que alguém estava me perseguindo. Não orei contra. Não reclamei. Toquei meu barco, aqui estou. Então tem gente que entra nessa pilha. Sabe? Eles montam um discurso para você entrar em cima, sentar em cima. E aí você se arrebenta. Não negocie os seus valores. Siga em frente. Formar o caráter de Cristo. Aqui somente com a ajuda do Espírito Santo, para deixar nascer de você o fruto do Espírito Santo. E dentro de você ser gerado
o fruto do Espírito Santo ser gerado dentro de você cada dia. Cada dia você tem que, como cristão, tem que deixar gerar em você o fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo de número 5, deixa eu abrir aqui. O versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é. Quem vai gerar esse fruto em você é o Espírito Santo. Porém, ele gerará se você, como cristão, deixar ele gerar dentro de você. Ele vai gerar dentro de você o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São estes valores, este fruto aqui será gerado em você, se você permitir. O mundo, o espírito da Babilônia não quer que você gere dentro de si esses frutos. Por isso essa instabilidade na política, dentro do sistema religioso, na economia, entendeu? Na cultura. Né? Olha o que estão fazendo com a cultura, o que estão fazendo com rotulagem de filmes novamente. Né? E aí o versículo 23 diz, ó, contra essas coisas não há lei. Por isso que o sistema desse espírito da Babilônia é contra a tudo que se chama Deus. Por isso que ele é contra. Por isso que querem reescrever, reeditar, ressignificar a Bíblia. Ela é eterna, gente. A Bíblia é eterna. A Bíblia é eterna. Não é alguma coisa de ordem gramatical, de mudança de... Não, vou aqui colocar, vou ressignificar o texto para melhor ficar. O salmista diz, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está na eternidade. Isso aqui, quando Deus for julgar a humanidade, hoje os tribunais, os juízes, os promotores, advogados, eles usam a lei. Usam a lei, os códigos civil, penal, criminal, CLT. Né? Deus, quando julgar a humanidade, vai abrir isso aqui, ó. O que está escrito aí na minha palavra? O que fizeram? Então você, como cristão, deve, oh glória, formar o caráter de Cristo. E você só forma o caráter de Cristo deixando o Espírito Santo gerar em você o seu fruto. O seu fruto. E esse fruto ele se divide em 9 virtudes. Aguardar a volta de Jesus. Nossa, está demorando muito. Oh, isso aqui está demorando muito, então eu acho que Jesus não virá mais não. Só marque uma coisa para você, veja bem, ó, diante de Deus não tem esse tempo que nós temos aqui, ó, que nem eu tenho um relógio aqui, 17 horas e 38 minutos da sexta-feira. Diante de Deus não. Ele está lá na frente como ele está lá atrás. Ele está aqui. Então não ache você. O que você deve olhar é a imensidão da misericórdia de Deus para alcançar a todos. Todos os que já passaram
Desde que eu falei no início do vídeo, todos os que já enfrentaram o que a igreja enfrentaram essa oposição, esse espírito babilônico, não opera hoje não. Ele operará talvez daqui a gerações para frente. Gerações para frente sentirão o efeito dessa operação maligna sobre a terra. Mas você, como cristão, vai fazer o quê? Aguardar. Aguardar a volta de Cristo. É o único que vai reparar essa situação. Essa operação de erro que tem nesse mundo aí é Cristo. Então confie nele, esteja permanente, firme, constante, olhando para frente e sabendo que em breve Jesus voltará. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e que na próxima eu estarei comentando a segunda lição. Eu só quero terminar esta fala dizendo que, assim como a igreja lá atrás venceu, nós também iremos vencer toda essa operação, né? Todo esse levante. Só lembrando que os levantes, os cristãos do passado eram jogados nas arenas. Lutavam com feras e suas vidas eram submetidas a torturas. E hoje o sistema de perseguição é um pouco diferente. Mas o Senhor está conosco. Ele dia a dia nos ensinará e venceremos todo tipo de oposição. Nossa arma, qual é a arma do cristão? A oração. Vou encerrar esse texto, essa lição. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, pastor Cleiton. Para mim tem. Para você pode não ter, mas para mim tem. Então eu sigo. Eu tenho minha conduta diante de Deus. Paulo fala isso para Timóteo no capítulo 2, esse é o versículo 1. 1 Timóteo 2, 1. Ele diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo que se faça deprecações, orações, intercessão e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhais uma vida quieta, sossegada, em toda a piedade e honestidade. Ó, isso aqui é Paulo. Paulo enfrentou todas as atrocidades. Sua cabeça foi decapitada por Nero. Mas o que ele estava dizendo? Ore, suplique, faça ações de graça. Então, esse é o papel do cristão em meio a esse mundo aí, em meio à corrupção, em meio aos levantes. Permaneça fiel, vá orando. E se sua cabeça for vir a ser degolada, a de Paulo também foi. E outros. Paz e alegria. Deus te abençoe. Shalom.